Dentro da cura interior, eu quero estar explicando para você sobre a criação do homem. Então, eu quero estar falando para você como é a criação do homem, do ser humano. Então, a criação do homem é o tema dessa aula que eu vou apresentar para você hoje. A criação do homem, se você se perguntar, aonde é que começou a criação do homem? Foi quando Deus moldou o barro e do barro o Senhor fez o homem. Então, quando o Senhor fez o homem, quando o Senhor Deus fez o homem, ele estabeleceu no corpo do homem, então ele estabeleceu aqui no homem, o Senhor Deus, quando fez o ser humano, esse braço tá negro, né? Então, quando Deus fez o ser humano, ele estabeleceu o seguinte, ele estabeleceu lá no centro, existe o espírito, lá no centro, que é o fôlego de vida. Aqui veio a alma, se tornou alma vivente. E aqui é o corpo, é o que nós estamos vendo agora. Então, lá no centro está o espírito, está dentro de nós. A alma também está dentro de nós. E o corpo é esse aqui que nós estamos vendo. Então, existe dentro de nós. Quando o homem criou, aqui dentro existe a alma, que o homem passou a ser alma vivente. O Senhor Deus soprou fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando isso aqui tudo era formado, havia a comunhão entre Deus, havia a comunhão total entre Deus e o homem. Havia comunhão, havia ligação total entre Deus e o homem. Havia o acesso, a conversa, não existia limite. O homem falava com Deus e Deus falava com o homem. Mas o que aconteceu? Deus, quando ele estava lá, está escrito a criação do homem está em Gênesis 2:7. O que aconteceu? Mas Deus disse ao homem o seguinte: você pode comer de todas as árvores que existem no paraíso, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, está escrito em Gênesis capítulo 2, lá no versículo 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então, o que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu com Adão, o primeiro homem? Aconteceu a queda do homem. Por que aconteceu isso? Porque o homem permitiu que o pecado, então o homem permitiu que o pecado entrasse. Então, quando ele comeu da árvore, quando o homem comeu, eu estava aqui, quando o homem comeu dessa árvore aqui, o homem se afastou de Deus. O homem pecou e com o pecado houve a queda, houve a separação, porque o homem tinha total comunhão com Deus. Então, mesmo tendo espírito, alma e corpo, agora o homem estava separado de Deus. Mas em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, houve a reconciliação. Somente em Jesus Cristo houve a reconciliação entre Deus e o homem.
através da sua morte e cruz. Então, através de Jesus, houve o que chamamos de reconciliação. Houve a volta da comunhão que existia entre Deus e o homem. Mas essa queda aqui, gente, nós precisamos entender que essa queda, ela deixou marcas. A queda deixou marcas em nós, deixou marcas no ser humano. Que marcas são essas? São as marcas do pecado. E as marcas do pecado estão aonde? Primeiro, no corpo, porque o corpo humano passou a ser mortal. Então, o corpo que era imortal passou a ser mortal. E a alma o que existe dentro de nós, tem as marcas do pecado, que é o que nós sentimos, que é o que sente, é o que pensa, é o que escolhe. Então, aqui os sentimentos são o quê? São as vontades. E os pensamentos? É o que está na sua mente. Então, tudo isso aconteceu. Somente com Jesus Cristo nós podemos fazer a ligação e voltarmos a Deus. Voltar à nossa essência. Voltarmos à nossa essência, que é divina. Então, o nosso corpo, ele vai voltar ao que nós éramos antes, a total comunhão com Deus. Por isso, o espírito, ele já está pronto. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos entender e sermos curados interior. Por isso que existe a cura interior, para que essas marcas aqui, elas sejam curadas, as marcas do pecado, elas sejam curadas por Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode curar você. Por isso que fica aquelas lembranças, os resquícios do pecado está em nós. Através de Jesus Cristo, haverá em nós, através de Jesus, a ligação perfeita com Deus. Vai fazer a ligação perfeita em Deus. Você vai voltar para a sua essência, que a sua essência, ela é divina. Então, esse é o primeiro momento que eu estou ensinando sobre essa aula, sobre cura interior. Você precisa entender o que foi que aconteceu, para que o seu coração abra e você entenda tudo isso que eu estou dizendo. Para que cada parte, Então, o que você vai ser curado? Você vai ser curado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e você vai ter a escolha correta que vai estar ligada a Deus. Então, você vai ser curado. Então, aonde que você vai ser curado? Nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você vai ser curado. Porque houve a separação. Então, é aqui que vai haver a cura. Aqui que vai haver a cura. Aonde estão essas marcas do pecado? Está aqui no que você sente e no que você pensa. Por isso que você precisa ser curado. É uma alegria estar falando para você. Muito obrigada por você estar acompanhando. Se você sentir que pode compartilhar esse vídeo com alguém, nos ajude aí, deixe seu like também, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Fique comigo que nós estamos aprendendo esse conteúdo que eu estou passando para vocês sobre a cura interior, para que você possa ser curado por completo. Só há cura por completo quando eu tenho entendimento. Só há essa cura quando eu tenho consciência do meu valor, da onde eu vim e para onde eu vou. Deus abençoe.